Olá, bom dia. Você acompanha a partir de agora aqui na TV Assembleia a reunião extraordinária da Comissão de Saúde. Os trabalhos são presididos pelo deputado Dr. Bruno Rezende. Vamos acompanhar. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Leitura e apreciação das atas. Dispenso a leitura das atas das reuniões anteriores e, não havendo nada no expediente, adentro a fase da ordem do dia. A Comissão de Saúde e Saneamento recebe as visitas de Rosiane Pereira, presidente da Associação dos Hemofílicos do Espírito Santo, AES, da doutora Soraya Ferreira de Almeida, da doutora Alessandra Nunes Loureiro, diretora técnica e médica hematologista do HEMOIS, Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo, para discorrer sobre o tema as demandas dos hemofílicos no Estado do Espírito Santo. Gostaria de agradecer a presença de todas as três aqui na nossa Comissão de Saúde. Essa é uma comissão bastante plural, onde nós objetivamos discutir saúde pública, tá certo? Isso aqui é um meio para um fim, e o fim é sempre assistência ao paciente. Então, nós vamos escutá-las com muita atenção, com o objetivo de, ao fim dessa discussão, nós termos um planejamento para continuarmos avançando. A gente não quer só um ponto, nós queremos uma história inteira contada para, no final das contas, a gente realmente chegar até onde interessa, que é o paciente. Queria convidar a fala a Rosiane Pereira, por gentileza. Bom dia, eu quero agradecer mais uma vez, doutor Bruno, a essa casa, a todos vocês que têm nos dado essa oportunidade de falarmos um pouco mais sobre hemofilia e sobre coagulopatias aqui no Estado. Com grande honra, esse mês é o mês de conscientização sobre hemofilia e nós estamos muito honrados de, mais uma vez, essas portas estarem abertas para esse tema tão importante para nossas vidas. Por favor, passa o vídeo. Toda criança gosta de brincar e de fazer atividades que envolvem correr e pular. Eventualmente, acabam se machucando, como aconteceu agora. Na hemofilia A, ocorre uma diminuição do fator 8 circulante no sangue. Já na hemofilia B, a carência do fator 9. Nos ferimentos, ou sempre que algum vaso por onde passa o sangue se rompe, diferentes elementos do sangue se unem para formar o coágulo que vai estancar o sangramento. Como a quantidade de fator é deficiente, o coágulo não consegue se formar. Para corrigir esse problema, é necessário fundir o fator que está faltando. Nas pessoas com hemofilia, os sangramentos podem ocorrer em qualquer local, mas as articulações, principalmente dos joelhos, tornozelos e cotovelos, são os mais acometidos. Sangramentos musculares em antebraços, pernas e em quadril também são frequentes. Quanto mais tempo se leva para repor o fator, maior será a quantidade de sangue extravasado e de prejuízos à articulação. Algumas atitudes devem ser estimuladas para facilitar a independência e para preservar a saúde. A primeira delas é aprender, assim que possível, a preparar e aplicar o fator em si mesmo. A segunda é nunca esconder ou ignorar qualquer tipo de sangramento para tratá-lo corretamente. Usar o fator é imprescindível, mas existem outros cuidados que também são necessários. Fazer repouso, usar compressas de gelo, elevar e enfaixar o joelho com uma leve compressão, assim como usar muletas durante algum tempo, são medidas eficientes para acelerar a recuperação. Os sangramentos nas articulações ou nos músculos podem provocar uma limitação dos movimentos naquele local. Com isso, os músculos se tornam ainda mais debilitados e, se nenhuma providência for tomada, a função articular ficará comprometida e poderá favorecer novos sangramentos.
É fundamental fortalecer os músculos enfraquecidos, alongar os músculos encurtados e recuperar totalmente o movimento da articulação através da fisioterapia e, posteriormente, através da prática de atividades físicas supervisionadas, para manter e melhorar a dinâmica muscular, articular e a saúde em geral. Vale lembrar que articulações e músculos saudáveis também dependem de uma alimentação saudável. Além de prejudicar as articulações, o excesso de peso interfere em sua saúde geral. Existem atividades que podem ser feitas e outras que não são recomendadas. Evitar atividades que possam causar traumas diretos ou impactos articulares intensos e utilizar equipamentos de segurança sempre que necessário é uma atitude inteligente. O educador físico que é informado sobre a hemofilia tem a possibilidade de escolher e adaptar as atividades a serem desenvolvidas, de maneira que a criança com hemofilia também possa participar das aulas, juntamente com seus colegas. Portanto, pense nisso. Faça escolhas saudáveis. Seu corpo e sua mente agradecerão. Bom, aqui é um pouquinho do que a gente veio para falar, né? É o nosso tema, Dia Mundial da Hemofilia. É dia 17 de abril. Nós temos a Lei 11.656, que é também o dia da conscientização sobre a hemofilia, que foi assinada pelo nosso governador no dia 20 de julho do ano passado. Então, esse mês, nós esperávamos que esse mês seria um pouco mais falado sobre hemofilia aqui no nosso estado. Não foi exatamente o que a gente esperava, mas a gente vai lutar para que o próximo ano a gente tenha essa resposta. Aqui está a lei, né, que eu trouxe para que a gente lembre que para próximo ano, nesse mês, que esse mês todo seja um mês falado mais, que tenha mais campanhas, né, que se traga mais conceitos, que leve mais para a sociedade essa informação, que ainda é pouca. Muitas pessoas perguntam se a hemofilia tem alguma coisa a ver com hemodiálise. Se o centro de tratamento é o mesmo que faz hemodiálise, ninguém entende muito bem o que é a hemofilia. A gente não pode culpar a sociedade porque a informação ainda é pouca, né? Ela não é tão divulgada, a gente não tem tantas pessoas falando ainda sobre hemofilia no nosso estado. Então, próximo. E aí eu coloquei essa palavra, conscientizar. Qual campanha de conscientização foi feita pelo nosso estado esse ano? No fim do mês de março, nós cobramos do nosso secretário de saúde uma campanha específica sobre hemofilia no estado. Nós estávamos lá na prestação de contas, né, o doutor Bruno estava presente, e nós pedimos a ele que fosse feita uma campanha, uma fala expressa, algo que trouxesse impacto para a sociedade. O que é hemofilia, como é tratada a hemofilia, quais são os desafios do paciente, se fizermos de uma forma legal, que o paciente vai conseguir se cuidar e vai ter uma vida plena, uma vida livre, com liberdade de ir e vir, né? E é aqui a gente quis compor a tripartite, né? O Ministério da Saúde, Fiorocruz, as secretarias estaduais, e aí depois a gente passa para os municipais, que esse aqui seria o corpo perfeito, desde o começo, para falar mais, e aonde que pode ser os gargalos de conceito, onde que está faltando as informações e quais são as responsabilidades de cada um para melhor divulgar esse tratamento, né? Porque a gente sabe que o nosso estado ele não é tão grande, é um estado pequeno, mas nós temos 904 pacientes aqui no estado, né? A gente tem uma necessidade muito grande, são poucos perto do número da população, só que são pacientes que, mesmo poucos, a gente precisa que eles tenham um maior conforto para que eles possam aderir a esse tratamento, que hoje é um dos tratamentos mais caros pelo SUS. Mais uma vez, eu repito essa informação aqui, e a gente precisa
que eles consigam entender o que eles têm, a família, o contexto em geral, a sociedade à sua volta, consigam entender o que ele tem, para que eles também possam colaborar, que eles possam ser o braço para puxar quando ele se negar a fazer esse acompanhamento que é tão importante. Né? Então, a gente tem os 5 hemocentros aqui, a gente tem o Hemocentro Coordenador em Vitória, onde que tem uma equipe multidisciplinar, que ali tem o fisioterapeuta, tem uma equipe de hemato, nós temos a nutricionista, que foi uma conquista de protocolos dessa casa, deputado. Né? A gente protocolou aqui, pedimos, o doutor Hércules vestiu a camisa, foi com a gente para a CESA, ali a gente teve uma fala junto com o secretário Nésio, e nós tivemos essa conquista. Nós agora estamos precisando dessa mesma situação para a ortopedia. A gente está precisando de um ortopedista dentro lá do Hemocentro, porque só o fisioterapeuta ele não atende o nosso paciente no total que ele precisa. O fisioterapeuta precisa desse ortopedista para fazer esse caminho completo, para que o paciente possa ser bem servido ali, para ele não precisar passar pela rede do SUS, né, na parte de especialidades ali, que demora muito. Então, quanto mais tempo demora, mais sangramentos, mais perdas, e a gente não quer chegar na fala prótese para os nossos próximos pacientes. A gente quer que esse paciente ele faça todo o trajeto, mas com conforto e sem precisar de uma cirurgia de prótese. As pessoas com coagulopatias, elas apresentam defeitos na produção, né, de fator, e aí a gente passou aquele videozinho. Pode passar. Aqui são as situações de emergência. Eu acho que é bem interessante que a gente fale das situações de emergências, porque não são frequentes, porém elas existem. Dor de cabeça persistente e agravada, náuseas e vômitos, sonolência, enfraquecimento em um dos membros, né, ou mais, falta de coordenação motora, dor no pescoço, visão deslocada, entortar os ombros, desequilíbrio e perda de equilíbrio, convulsões. E as mulheres também, porque a gente tem também aqui no estado mulheres hemofílicas, né, doutora? E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre essa necessidade de nós olharmos para as mulheres, porque elas não precisam só da hemato, elas precisam também de outros acompanhamentos específicos, porque elas menstruam abundantemente, com tempo prolongado, não é o normal. Né, a hemorragia nas náuseas, elas têm hemorragias na boca e na gengiva, elas têm nódulas negras frequentes, hemorragias no trato digestivo, elas também têm perda de sangue na urina, hemorragia frequente com procedimentos dentários ou cirúrgicos, elas têm hemorragias frequentes nas articulações e elas também têm as portadoras de von Willebrand, que a gente precisa lembrar delas também, que aqui no estado a gente tem uma quantidade bem grande também dessas portadoras dessa deficiência de fator. Aqui é o tratamento que o governo federal ele demanda para hemofílico agrave. O moderado e o leve é sobre demanda ainda. Ele não tem essa quantidade de fator, que é 12 doses de fatores por mês, 3 vezes na semana esse paciente aplica, não é subcutâneo ainda. A gente deseja que seja subcutâneo, por quê? O paciente ele tem que garrotear o braço, ele tem que pegar a veia e fazer o procedimento do fator. O Hemocentro capacita esse paciente ou o familiar do paciente para fazer esse procedimento. Quando isso acontece, em alguns momentos o paciente ele tem uma fala de que ele tem muita dificuldade de fazer esse processo em casa. Então, ele tem que ir para o Hemocentro. Isso demanda tempo, isso demanda dinheiro, isso demanda também situações que, às vezes, o paciente ele já está tão cansado por ele ser paciente crônico e ter que repetir isso com uma frequência grande, que ele acaba deixando esse tratamento de lado. Então, o tratamento subcutâneo ele traria uma maior adesão e qualidade de vida também para esse paciente. Próximo. A gente deseja que haja aprovações dos novos tratamentos, a gente não está falando para casa. Aqui a gente sabe que nós podemos colaborar para esse procedimento. Né? A partir do momento que isso seja liberado junto à Conitec, para que faça novas avaliações, para que os estudos aprovados sejam votados, que nós, do nosso Estado, também tenhamos essa responsabilidade de fazermos esse movimento, de irmos para a plataforma e falarmos e colocarmos os nossos ideais. Né? A gente necessita desse apoio de vocês, porque eu acho que é extremamente importante quando todo o corpo presente faz esse movimento conjunto. Próximo. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho do que é um paciente hemofílico com sangramentos sem tratamento.
aquele paciente que não tem tanta adesão ou aquele paciente que já sangrou durante muito tempo, que até 2011 a gente não tinha tratamento que temos hoje. Então, esses pacientes passaram por grandes sequelas e perdas muito grandes, que hoje não são reversíveis, né, mais. Eles precisam de prótese ou precisam de um atendimento específico, aonde que a gente volta a fala, a ortopedia ela é necessária para pacientes hemofílicos. Não é uma coisa que dá para esperar mais. A gente precisa que seja olhado, que esse profissional ele esteja ali à disposição na rede para esses nossos pacientes. São poucos, mas eles necessitam com urgência desse profissional. Ali a gente tem as imagens, né, dos microsangramentos, aí passa para o sangramentos porque ele não vai limpando, então continua o sangramento até ter a perda. Aqui é a prótese que a gente pede, que é uma prótese específica. Hoje o Estado ele compra uma prótese no valor de R$ 1.500. É a prótese que o Estado já faz a compra. A gente precisa que o Estado faça uma compra, a prótese está entre 9 a 14 mil, essa prótese específica que a gente pede. Ela sobe um pouco o valor. Porém, o processo que faz pós-cirurgia, que é o processo depois de um tempo, ele vai a 48 a 49 mil reais. Então, para nós, que se investirmos de 9 a 14 mil agora, e o paciente também não pode ficar fazendo muita cirurgia, quanto mais exposição cirúrgica, pior. Né? Então, a gente precisa que seja comprado essas próteses específicas, com esse material específico, para que a vida do paciente possa ter longevidade e ele possa também fluir e ter a liberdade que tanto falamos. Próximo. Aí aqui a gente fala um pouquinho da aquisição das próteses importadas. O motivo delas que é porque elas têm maior durabilidade. O custo ele pode ser alto na hora da compra, mas depois o Estado ele vai ter um recurso vai ser imediato, porém depois a gente vai ter um ganho muito maior. Né? Próximo. Precisamos descentralizar o tratamento utilizado nos hemocentros regionais. A gente fala não só do hemocentro coordenador, a gente está falando dos hemocentros regionais. A gente precisa de hematologistas nos hemocentros regionais. A gente já tinha feito essa fala e a gente repete ela. Nós temos pacientes de todo o estado que tem que ter as consultas periódicas no hemocentro coordenador. Porém, nos processos de consultas, de intercorrências e outras situações, a gente precisaria que um médico hematologista daquela região, Cachoeiro, Colatina, Linhares e São Mateus, tivesse esse apoio ali para um processo de imediato. E voltaria a fazer as consultas no hemocentro coordenador. É extremamente necessário. O paciente precisa desse apoio na sua região para que ele passe. Em Linhares, nós tínhamos o Dr. Vitor até fevereiro, ele pediu para sair. Existe uma vaga na CESA, né, que foi liberada essa vaga, só que ainda não teve, ninguém se contemplou a suprir essa vaga. A gente precisa que o Estado olhe o valor de que está pagando esses profissionais. São 20 horas trabalhadas e o valor do salário é muito baixo. E ele não é só médico hematologista para pacientes hemofílicos. Ele atende todo um grupo de atenção e aí se torna muito difícil nós conquistarmos um profissional para trabalhar e empenhar numa área regional. E essa é uma das nossas dificuldades para esse tipo de contrato. Da outra vez, foi feito através de um pedido do Dr. Hércules e foi feito contrato por CNPJ. Assim, a gente conseguiu contratar mais fácil. Mas agora, nesse momento, a gente está precisando de um olhar específico para essas 4 regionais. Próximo. Precisamos de ginecologista capacitado na rede SUS, conhecendo mais sobre as deficiências de fator de von Willebrand e também outras doenças hemorrágicas que atingem as mulheres, para assim a gente ter agilidade no diagnóstico e tratamento de referência, causando assim menos impacto social e também custo aos cofres públicos, porque cada vez que uma mulher precisar de passar por esse processo, na maioria das vezes, eu fui conversar com alguns ginecologistas, eles nunca levam para essa deficiência de fator. Eles sempre levam para outros problemas que não estão ligados a essa situação. Então, que se tiver um profissional preparado dentro da rede SUS, e a gente não está falando que a gente quer um médico especialista dentro do hemocentro, a gente está falando da dificuldade do conhecimento lá na linha de ponta, na atenção primária. Esses especialistas eles precisam conhecer um pouquinho mais e levar isso também para esse lado, que é necessário.
Próximo. Nós precisamos também que seja elaborado um documento com muita urgência. Sabe por quê? Para dentro dos hospitais de urgência e emergência com profissional desde a recepção. A doutora Alessandra, ela capacita os médicos da UCAM, entre outros hematologistas aqui no estado. Os médicos estão capacitados, mas a equipe que faz o primeiro atendimento nem sempre conhece, e aí ele vai lá e coloca a pulseirinha verde no paciente que está com sangramento e que precisa de uma urgência. Porque ninguém vê o sangue escorrendo. Ele fala que ele está tendo um sangramento, ninguém está vendo aquela proporção. Então, eles não entendem que existe uma urgência para passar esse paciente da sala de recepção até o médico que foi capacitado. Então, a gente precisa que seja levado mais informação, que mais pessoas conheçam esse problema. Porque a gente teve criança de mais ou menos 1 ano e 3 meses que ficou dentro do hospital infantil por 6 horas esperando atendimento. Isso não foi culpa de quem estava lá dentro esperando para atender, e sim da equipe que não entendeu a emergência do paciente. E o hospital infantil é referência no estado para pacientes hemofílicos. Então, a gente está tendo uma dificuldade de passar esse paciente até onde ele precisa, de levar esse paciente até onde ele precisa. Próximo. Aqui a gente sempre traz essa imagem da distância do paciente, de um ponto ao outro, e o tempo que ele gasta e o tempo que ele gastaria. Essa imagem eu tenho usado ela com uma frequência porque eu acompanhei esse paciente e a gente vê que é uma distância curta, mas ele chegou a gastar 36 horas para chegar de um ponto ao outro. Então, eu acho que é extremamente importante a gente olhar que a comodidade para quem tem financeiro bom é simples. Ele pega um carro ou ele paga alguém para levar. Aquele que não tem isso, as prefeituras têm transporte? Tem. Mas numa emergência, essa prefeitura não vai ter transporte para esse paciente na hora que ele precisa e com a distância que ele precisa sair da casa dele e fazer esse percurso de ida e volta em 36 horas. Seria muito difícil ele querer fazer o tratamento e ter adesão a esse tratamento. Nós, da associação, agradecemos essa oportunidade. Sabemos o quanto que é importante falarmos. A gente trouxe bastante informação em um tempo reduzido. Agradeço mais uma vez, doutor Bruno. Muito obrigado, Rosiane. Muito bom ouvi-la novamente. Eu queria agradecer a presença do Tenório, da Casa Civil, da Ingrid Furlan e da Daniela Santos, ambas da farmacêutica Roche. Muito obrigado pela presença. Eu vou ceder a palavra agora à doutora Soraya Ferreira de Almeida. Pode falar daí se preferir, como preferir. Então, bom dia a todos. Só liga o microfone para cima, E... Bom dia a todos. Desculpem a fala um pouco anasalada. Eu estou saindo de um processo respiratório, uma sinusite, né, importante, e estou em tratamento. Mas, assim, nós agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui como IMOS, Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Espírito Santo. O que nós acabamos de ouvir, né, através da Rosiane é a história, né, real, é a verdadeira história, né, dos portadores de coagulopatias. Ela apresentou ali o que é o cartaz, né, que a Federação Brasileira de Hemofilia enviou para todo o Brasil, que é acesso para todos, prevenção de sangramentos como padrão global de cuidado. Qual é a intenção? A intenção é que a comunidade portadora de coagulopatias, a comunidade portadora de coagulopatias, em especial hemofilia, né, que ela tenha visibilidade. Foi aquilo que a Rosiane nos trouxe aqui, a história, como o doutor Bruno falou, a história completa. Então, que ela se faça visível para que, junto a partes interessadas, junto à sociedade civil e junto às autoridades políticas, nós possamos conquistar aquilo que eles tanto precisam, assim como qualquer grupo de pacientes portadores de doenças crônicas, né, que é o acesso de qualidade
que é o tratamento sustentável e a equidade. Então, existe o fator? Existe. O Ministério disponibiliza, o Hemocentro, hoje o Hemóis, ele tem fator para distribuir, mas os caminhos, ou o caminho, né, para chegar até ao Hemocentro, às vezes não é encontrado pelo paciente e pela sua família. O conhecimento, às vezes, fica restrito a um núcleo e isso não promove, então, qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, o Hemocentro hoje, ele tem um grupo de profissionais extremamente comprometidos com essa realidade. Nós temos hoje uma equipe multidisciplinar, como a Rosiane falou, e nós trouxemos a doutora Alessandra, que é a coordenadora do ambulatório, que está há 22 anos caminhando conosco e que é referência para o Ministério da Saúde para coagulopatias. Então, é uma pessoa de grande saber na área e que fizemos questão de trazer, porque ela vai compartilhar um pouco mais da história de tratamento, né, do suporte que nós estamos tentando dar. Mas as questões que a Rosiane trouxe aqui são extremamente importantes, porque nós precisamos nos comprometer em ajudar, em fazer o melhor. Existe a construção de uma linha de cuidado para o paciente hemofílico, que está sendo feito junto à CESA, com apoio dos GEPORAS. Então, para que nós possamos oferecer algo melhor, isso tem que ser progressivo e a gente vai descobrindo, não é, outros detalhes que precisam ser ajustados, mas o que essa população precisa é que ela tenha visibilidade, ou seja, são pessoas como nós, normais, que precisam trabalhar, precisam ser inseridas, não é, na sociedade, profissionalmente, como qualquer outro cidadão, mas elas precisam, desde muito cedo, de intervenção para que aquelas lesões lá que foram apresentadas, né, principalmente as hemartroses, elas não possam chegar a um nível que o paciente vá necessitar de colocação de prótese. É o que nós não queremos. Nós queremos adesão, nós queremos o cuidado sustentável para que esses pacientes possam permanecer e seguir com a vida normal. Então, nós estamos agora, nesse momento, com um encontro lá dentro do Hemóis, um encontro em que há um robô interativo, uma roda de conversa em homenagem ao dia 17 de abril, para tratar com as famílias, com os pacientes, tudo aquilo que precisa ser tratado e para que essa conversa se expanda para os familiares, para os amigos, para os vizinhos, para as escolas também, e atenção básica para que não haja essa necessidade de esperas longas no atendimento ou mesmo a falta do conhecimento, não é? Porque não saber não é o problema. Agora, permanecer não sabendo é um grande problema, ou não querer saber. Eu vou passar para a doutora Alessandra a palavra agora, até porque senão eu posso começar a tossir, agradecer a vocês e ela vai discorrer um pouco mais sobre aquilo que fazemos com os nossos pacientes ali no Hemóis. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com essa casa, né, tendo essa possibilidade de falar um pouco a respeito do nosso papel lá dentro do Hemocentro. De acordo com meu marido, eu não tenho um vício, não, mas a hemofilia é minha cachaça. Essa é a frase que é a paixão. Então, só contando um pouquinho da história do Hemocentro, em 2000, eu fui convidada então, eu fazia minha formação na USP, eu fui convidada pelo diretor técnico, doutor Antônio Pessan e doutor Thales, que era o nosso diretor-geral, Thales Gouveia, para montar o centro de hemofilia, porque eu já trabalhava com isso lá dentro da USP, lá em São Paulo. Aí, no dia 17 de abril de 2001, nós abrimos, por isso que tem 22 anos, nós criamos o nosso centro de hemofilia no Hemocentro. Nesta ocasião, nós tínhamos 14 pacientes. Hoje, nós temos 304 pacientes com hemofilia A, 107 pacientes com hemofilia B, mas se juntarmos todas as coagulopatias, nós temos 904. Então, nós demos um pequeno salto de 14 para 904 nesses 22 anos de acompanhamento.
No início, quando a gente montou o nosso centro, era eu, como médica, e a Rosilene, que é a nossa diretora administrativa atual, assistente social. Eu brinco que era uma dupla de 2. E a gente atendia os pacientes, a gente não fazia diagnóstico de hemofilia aqui na época, a gente não tinha laboratório para isso. E aí, só contando um pouquinho da história, a gente tinha um paciente que era hemofílico A e um paciente que era hemofílico B. Em 1952, alguém ganhou um prêmio Nobel misturando o sangue de um paciente que tinha hemofilia A com o sangue de um outro paciente e descobriu a hemofilia B. E aí a gente falou assim, bom, eu já sei que ele tem hemofilia A e eu já sei que ele tem hemofilia B, quando chegava um paciente, eu chamava meus reagentes humanos. E a gente misturava o sangue do paciente em questão com o sangue dos 2 pacientes. Se corrigia com um, não era aquilo que estava faltando, era aquele que estava faltando. Então, a gente arranjou uma forma meio arcaica, mas que a gente conseguia fazer o diagnóstico dos pacientes nesse primeiro momento. Então, a gente conseguia dar o diagnóstico de forma primitiva. Fizemos uma parceria com o Hospital das Clínicas e a Unicamp, através de um projeto chamado Centros Twins, né, Centros Gêmeos, onde esses serviços começaram a fazer o diagnóstico para a gente, até que nós conseguíssemos montar o nosso laboratório, que todo mundo sabe que dentro do serviço público demora um tempo, demorou mais ou menos uns 3 anos para que a gente tivesse nosso laboratório de fato montado. E aí nós começamos a estruturar a nossa equipe multiprofissional, inicialmente com a enfermeira, que dava suporte às transfusões de sangue. Ela começou a fazer parte do nosso time, que é a Cristina, que está hoje no EMOIS até hoje conosco. E aí a gente foi conquistando, ao longo do tempo, fisioterapeuta, farmacêutico, dentista e tudo mais. O nosso hemocentro, hoje, ele é considerado uma das referências nacionais. Nós fazemos parte, por muito tempo a gente fez parte, eu fiz parte, do grupo de assessoramento técnico do Ministério da Saúde, chamado CAT Hemostasia, onde a gente discutia, junto com o governo federal, a política da hemofilia. Então, por essa visibilidade que o nosso hemocentro tem e por nossa seriedade, a gente consegue trazer muita pesquisa de ponta, dando tratamentos inovadores aos nossos pacientes, que eles não teriam por não ter essa incorporação dentro do SUS. Mas o que a gente tem de problemas, como a Rosiane falou? Nesses meus 22 anos, eu já perdi a conta de quantas pessoas eu já treinei, já capacitei, eu e toda a nossa equipe. Em 2013, nós fizemos um trabalho, eu apresentei um trabalho para a Federação Mundial de Hemofilia, junto com a Fundação Novo Nordisk, que é uma empresa, uma ONG, né, sem fins lucrativos, para poder capacitar, que pega projetos do mundo inteiro. E a gente fez um projeto do Brasil, aqui no Espírito Santo, para capacitar a atenção primária. E foram 2 anos de capacitação. Entre 2013 e 2015, nós capacitamos 748 profissionais de toda a rede, né, dando uma visibilidade muito grande da hemofilia. A gente sabe que, por conta da situação da designação temporária, esses profissionais que já foram por nós capacitados, eles acabam migrando para outros serviços, não permanecendo no mesmo local. Em 2001, até 2001, o tratamento da hemofilia no Brasil era feito sob demanda. O que é isso? O paciente só fazia fator quando ele tinha sangramento. E uma pessoa com hemofilia grave, ela pode ter 35 sangramentos espontâneos, em média, num ano, numas articulações. Então, isso é muito. Fora daqui, já se fazia o tratamento preventivo desde muito tempo, mas o Brasil não fazia antes porque não tinha condição financeira, porque é um tratamento caro. Em 2001, começou-se, então, a dar uma possibilidade de ter fator em casa do paciente, que a gente fala de dose domiciliar. Com isso, o paciente já ia muito menos à emergência, porque ele tinha 3 doses em casa, a gente capacitava ele para fazer o fator, assim que ele sentia dor, ele já tomava o fator. Mesmo assim, a quantidade de fator era insuficiente para fazer o tratamento preventivo. E esse paciente, por ter sangramentos recorrentes, acabava desenvolvendo artropatias. Em 2011 para 2012, o Ministério conseguiu, com a parceria da Hemobras, comprar uma quantidade grande de fator recombinante, porque antes o fator era só do plasma. Então, tinha uma dificuldade até da quantidade de doadores de sangue para fazer um tratamento que pudesse ser preventivo para o mundo inteiro.
Com a história do HIV, em torno dos anos 80, aproximadamente 50% a 80% da população com hemofilia no mundo morreu, em torno de 50%. Foi dizimado pelo HIV. Aí eles viram a necessidade de fazer produtos mais seguros. Daí que foi criada a situação do fator recombinante, que é através de engenharia genética, que hoje não tem mais nenhum contato com a proteína humana. Isso a gente utiliza para fator 8, para fator 9 a gente ainda utiliza o fator plasmático. Então, esse paciente começou a ser tratado de forma preventiva a partir de 2 anos de idade, até 3 anos de idade. Quando ele tem o primeiro sangramento, se ele tem menos de 1% de fator, que é considerado hemofilia grave, a gente já começa a fazer esse tratamento de prevenção. Infelizmente, tem uma complicação dentro da hemofilia chamada desenvolvimento de inibidor. É como se o organismo não aceitasse aquele tratamento que está sendo dado. Isso acontece em cerca de 30% dos pacientes com hemofilia A. Esse fator, o paciente não responde a esse fator, tem que usar um outro produto que a gente utiliza para poder parar esse sangramento. São 2 produtos que a gente tem, o fator 7 e o CCPA, e, ao mesmo tempo, a gente tenta fazer um tratamento para fazer com que o organismo entenda que o fator é necessário e a gente dá doses altas de fator para fazer bloquear a produção desse anticorpo. Esse é um tratamento chamado de imunotolerância. No Brasil, todos os pacientes com inibidor são submetidos, com hemofilia A, submetidos ao tratamento de imunotolerância. Quando eles falham esse tratamento, é dado ao paciente um outro produto, que a Rosiane tinha falado, que é o emicizumab, que é um produto subcutâneo, tá certo? Que ele não é para tratar o sangramento, mas ele é feito para prevenir o sangramento. Quando o paciente tem algum sangramento, ele usa esses outros produtos. O emicizumab, hoje, ele já pode ser utilizado para pacientes que também não têm inibidor, tá certo? Mas no Brasil, devido ao custo, ele hoje está sendo usado só para os pacientes com inibidor, que falharam a imunotolerância, mas provavelmente numa próxima consulta pública, a gente está tentando ver se a gente consegue ampliar esse acesso para crianças que têm um acesso venoso difícil, para aqueles pacientes que têm um fenótipo, assim, que tem um histórico de sangramento muito grande. Então, o Ministério está avaliando isso. Voltando para o nosso estado aqui. Apesar de nós termos toda essa equipe multiprofissional no Hemocentro Coordenador, a gente tem também hematologista em Cachoeiro, a gente hoje não dispõe de hematologistas nos hemocentros regionais de Colatina, Linhares a gente tinha, mas o profissional pediu exoneração, e em Colatina e São Mateus. Então, nessa linha de cuidado, que a gente está fazendo uma linha de cuidado para os pacientes com coagulopatias, estendendo um pouco mais a questão da hemofilia, a gente está solicitando que tenha uma equipe mínima nos hemocentros coordenadores, regionais, que teria um hematologista, um serviço social e um enfermeiro. E que o município possa fazer parcerias com fisioterapia, com dentista, com aquilo mais que achar necessário. E o hemocentro coordenador funcionaria como o orientador para essas situações. Você considera que o hematologista ele faz parte dessa equipe mínima? Eu considero. Assim, para você fazer o acompanhamento do paciente, o hematologista faz parte da equipe mínima. Para fazer o tratamento do sangramento, não precisa, porque o tratamento do sangramento ele é uma condição de médico. O médico pode fazer, porque hematologista, enfermeiro e assistente social. Mas para acompanhar o paciente, para ver se o tratamento está correto, se precisa fazer ajuste, eu preciso de um hematologista. Considerando a situação da prótese, o que acontece? A gente tem uma sequela de pacientes que não foram devidamente tratados, porque até 2011 a gente não tinha esse tratamento preventivo instituído no Brasil. A gente tem alguns pacientes que, mesmo depois do tratamento instituído no Brasil, desenvolveram artropatias por conta que eles desenvolveram inibidor. Nesse paciente com inibidor, o meu controle de sangramento não é tão bom. Por que a gente pede uma prótese importada? A prótese nacional, ela tem uma durabilidade que não é ruim para aquele paciente mais idoso, que vai fazer prótese por uma artrose com 70 anos de idade, 75, 80 anos de idade. A expectativa de vida desse paciente é menor. Quando eu pego pacientes com hemofilia, que a gente está tentando parar de falar pacientes com hemofilia e passar a falar pessoas com hemofilia,
Hoje, uma pessoa com hemofilia tem uma expectativa de vida normal, comparada com a população geral. Se eu pego um paciente igual o que nós operamos esse mês que passou agora em março, que teve um inibidor e que por isso ele teve um sangramento de repetição no joelho direito e que teve que colocar uma prótese aos 18 anos de idade. Eu não posso comparar uma prótese que é para ser colocada num paciente de 70 com uma prótese que é para colocar num paciente de 18. Porque uma expectativa de uma prótese muito boa é que ela dure de 15 a 20 anos. Ele vai ter que reoperar. A prótese de revisão, ela custa em torno de 35 a 50 mil reais, que foi o que a Rosiane falou. Então, assim, se eu pago uma prótese agora, se eu pago uma prótese agora mais barata e eu tenho que refazer a cirurgia em 10 anos, eu vou gastar uma de 35 a 50 mil. A gente tem que colocar aqui em pauta que mesmo que o Ministério da Saúde seja o responsável por fornecer o fator de coagulação, a gente tem num paciente mais ou menos com inibidor um gasto de cerca de 200 mil reais só de fator para fazer essa cirurgia. Tá? Mesmo que o dinheiro não saia do cofre do Estado, está saindo do Brasil. Nós somos um único, o país é único, né? Então, se alguém vai pagar essa conta. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. E o porquê do ortopedista dentro da instituição? Só para finalizar. O ortopedista dentro da instituição faria alguns procedimentos que são necessários, por exemplo, o paciente tem um sangramento recorrente naquela articulação. Às vezes eu posso fazer um corticoide dentro da articulação, ou um paciente que já tem uma destruição importante da articulação, que tem dor, mas que ainda não precisa fazer a prótese. Eu preciso de fazer uma lubrificação dessa articulação com ácido hialurônico. Esses procedimentos, eles são muito mal remunerados nos serviços que fazem. Se eu não me engano, na tabela SUS, a infiltração de uma articulação, da última vez que eu vi, ficava entre 5 e 20 reais. Então, assim, qual a instituição que vai querer pegar esse paciente para fazer um procedimento que tem um risco maior do que um paciente que não tem hemofilia, para receber 20 reais ou 5 reais que seja? Então, um ortopedista dentro do hemocentro coordenador, que pudesse olhar todos esses pacientes, esses 400 e poucos pacientes, uma vez por ano, mesmo os do interior veriam aqui, para se traçar uma conduta para esse paciente. Não, ele só precisa de fazer fisioterapia, não, ele precisa de fazer tal coisa, ele precisa de fazer tal procedimento, com certeza diminuiria muito o número de pacientes no futuro que venham a precisar de prótese. Então, era mais essa uma contextualização da nossa situação. E só para finalizar, hoje, no passado, a gente tinha os hospitais muito bem estabelecidos de onde a gente fazia o tratamento. Há 22 anos, a gente tinha o Hospital Infantil, o CAM e Santa Casa. Eu não consigo distribuir o fator da coagulação para todos os hospitais da rede, porque a quantidade que vem não é muito grande, e eu tenho que fazer um gerenciamento disso através de um sistema que tem um controle muito rígido. Hoje a gente tem abdômen agudo, tem o Hospital das Clínicas, a gente tem a Santa Casa, que por vezes atende, por vezes a pronto-socorro está fechado, tem o Hospital Infantil, que atende bem os pacientes com pediatria, muito bem, tem situações que a gente tem que sempre retreinar, como a Rosiane falou, mas essa não é uma dinâmica normal, né? De uma forma geral, eles são bem atendidos, precisam de retreinamentos em alguns setores. Mas o paciente clínico, que tem, às vezes, um sangramento, hoje a gente não tem nenhuma referência. Então, nessa linha de cuidado, a gente está pedindo para a Secretaria de Saúde determinar qual vai ser o hospital para atendimento clínico. Às vezes, ele tem um sangramento articular, alguma coisa, que ele não precisa de um procedimento cirúrgico, ele só precisa de fazer isso. E talvez esse hospital que seja delegado pela CESA seja o Bezerra, lá de Vila Velha. Mas hoje a gente não tem um hospital de referência para a gente falar assim, ó, tem que ir tal paciente. E só mais uma coisa em relação à ortopedia, doutor Bruno, é a seguinte situação. Nós temos 400 pacientes. Esse hospital de referência seria para ortopedia? Não, o hospital de referência para tratamento avaliação clínica. O paciente pode ter algum sangramento em alguma outra situação. Por exemplo, os pacientes com hemofilia leve,
eles têm sangramentos muito esporádicos. Então, eles não conseguem ser capacitados para fazer autoinfusão, porque é muito raro. Só que se ele tiver um trauma e ele tiver um sangramento, ele tem que saber para onde ele vai. E hoje a gente não tem isso estabelecido. Em relação à ortopedia, por que é importante que a gente tenha um ortopedista dentro do Hemocentro para poder ser o elo de ligação com os outros ortopedistas? Como é uma doença pouco frequente, não existe um conhecimento das pessoas de forma que seja necessário para o tratamento. Então, às vezes a gente está usando a regulação formativa, você põe o paciente na ortopedia, aí quando ele chega lá e fala assim, não sei tratar isso não, volta para o Hemocentro. Aí o paciente volta para a gente, entendeu? Então, por isso que a gente precisa de uma referência que a gente possa realmente discutir os casos. Muito obrigada. Muito bom, Alessandra. É uma explanação bastante ampla, né? Contextualizando todos os últimos mais de 20 anos de história da hemofilia. E aqui eu faço uma ponderação importante, que esses 904 pacientes, certamente existiam lá atrás, pouco menos do que isso, mas não tão menos quanto 14, né? O que havia uma subnotificação, esses pacientes não eram diagnosticados da maneira adequada. E certamente no Espírito Santo não há 904 pacientes hemofílicos, há muito mais do que isso, mas a gente continua subnotificando, porque a gente fala pouco de hemofilia. Até nós que somos médicos, você que é especialista, ok, mas os demais certamente vivem numa ilha de falta de informação sobre o tema. Eu sou especialista numa área que muito pouco médico conhece, que é a radioterapia. Tá? Eu sou radio-oncologista, e quando se fala em radioterapia, muitos médicos falam assim, vou te mandar uma tomografia para você ver, vou te mandar um raio-x para você ver. Só que eu não sou especialista em imagem. Sou especialista em câncer. É totalmente diferente, né? Mas há uma falta de conhecimento. E se eu pudesse compilar tudo que vocês falaram em um problema central, seria educação. Perfeito. Né? Seria educação. Educação não apenas da sociedade, mas educação de quem trata e cuida desses pacientes na rede. Né? A gente não tem, pelo que você colocou, um fluxo adequado de atendimento de urgência e emergência de internação para esse doente, tá certo? E a gente não tem um sistema montado de prevenção e de diagnóstico desses pacientes. Né? Então, vai desde o que a Rosiane falou, de políticas que mostrem isso para a sociedade, quando suspeitar de que você é um hemofílico, seu filho é um hemofílico, quando suspeitar. Né? Porque provavelmente esses pacientes eles vão ficando aí na rede, sem saber o que está acontecendo adequadamente. Até porque eu só diagnostico aquilo que eu conheço. Você sabe perfeitamente disso, que a gente só faz diagnóstico daquilo que sabe o que é. Né? E eu entendo o seguinte, eu acho que a gente precisa avançar com essa discussão. Não tem como avançarmos com essa discussão sem colocarmos na cadeira ali a Secretaria de Saúde, até para entendermos quais são os planejamentos que eles vão... Qual é o planejamento hoje estadual para o hemofílico? É um quantitativo de capixabas relativamente baixo, nós estamos falando de mais de 4 milhões de habitantes, né, no Espírito Santo, nós temos menos de 1.000 diagnosticados. Né? Com relação à prótese, eu já discuti isso com a Rosiane várias vezes, acho que nós temos que colocar na mesa, mas quando se fala em política pública de saúde, nós temos que falar de uma frasezinha que nem sempre é bem compreendida, né? Mas é a custo-efetividade. Nós precisamos ter custo-efetividade. É óbvio que, como médico, eu quero sempre tratar o meu doente com o melhor que existe. Mas a gente precisa pensar que nós estamos num sistema de saúde e nós precisamos pensar no custo-efetividade. Né? E, pelo que você me fala, é custo-efetivo. Nós temos que mostrar isso. Certamente há estudos publicados na literatura mostrando esse custo-efetividade, se é de uma maneira tão abissal como você mostrou. Né? Acho que, tecnicamente, a gente não deve ter dificuldade de mostrar isso com evidência científica. Infelizmente, a gente tem um seguinte problema. Os países subdesenvolvidos é que tem mais pacientes que chegaram a essa situação de prótese e tudo mais, tá certo? Os países desenvolvidos, eles não usam a prótese nacional. Então, a gente não tem nenhum estudo que a gente fala comparativo, head-to-head, que compare a prótese nacional com a prótese importada. A gente não tem isso.
O doutor Luciano Pacheco, que é uma das pessoas hoje... Por quê? Os pacientes nos países de primeiro mundo, assim, eles faziam tratamento preventivo já de muito tempo. Se você faz o tratamento preventivo, você tem pouca prótese, tá certo? Então, a prótese é uma complicação do tratamento feito de forma inadequada. A prótese não, a artropatia, desculpa. A prótese é a solução, né? Então, o que acontece é o seguinte, o Brasil, em nome do doutor Luciano Pacheco, é um dos países que mais se opera, por conta de um tratamento ineficaz feito no passado. Eu até perguntei para o doutor Luciano qual foi o critério que eles usaram no Hospital das Clínicas, pedi para que eles mandassem até o termo de referência, ele se aposentou do Hospital das Clínicas, para ver como que eles conseguiram comprar, porque eu estava falando com a Rosiane, que a gente que trabalha no SUS, a gente tem dificuldades, porque a gente tem algumas amarras, né, dessa questão toda legal de compra de produtos. Então, o doutor Luciano falou que ele simplesmente solicitou aquela prótese e usou essa justificativa da qual eu explanei que botar uma prótese de um paciente muito jovem justificaria se botar uma prótese de melhor qualidade para evitar uma reoperação que seria muito mais onerosa ao Estado. E essa foi a justificativa que no Hospital das Clínicas, que pertence ao Estado do Paraná, eles conseguiram fazer. Quanto ao diagnóstico, assim, eu acho que a gente pode ficar até bem mais tranquilo, porque hoje a gente tem um sistema de vaga zero no hemocentro para os pacientes que têm suspeita de hemofilia. E os pediatras, porque as crianças que têm hemofilia grave, elas manifestam sintomas geralmente nos primeiros 2 anos de idade. Então, assim, o infantil faz um trabalho muito bem feito com os residentes sobre diagnóstico de hemofilia, quando tem suspeita, encaminhar para o hemocentro. E a gente hoje tem, de uma forma geral, dentro da unidade básica de saúde, os pediatras, quando eles têm dúvida, graças a Deus, eles encaminham para a gente. Na grande maioria das vezes, não é nada, mas a gente prefere que eles encaminhem, que a gente faça os exames e fala, não, esse tem, esse não tem. Claro que eu acho que a gente precisa sempre melhorar o conhecimento, como você falou, porque eu só vou pensar aquilo que eu conheço. Exatamente. Se eu não conhecer, eu e não hoje, vou nas pensar. unidades básicas de saúde, distribuídas pelo Espírito Santo, nós temos o ICEP, formando residentes. Então, assim, eu não tenho informação, mas se não houver, por que não estar incluso no programa de formação desses profissionais, médicos e não médicos, o tema hemofilia? Acho perfeito. Né? Perfeito. E isso é uma coisa absolutamente, na minha avaliação, factível, absolutamente factível. E aí a gente resolve um outro problema. Com certeza. Né? Um outro problema, que é a educação continuada. Isso seria educação continuada. Até porque o profissional médico e não médico que está hoje não está amanhã. Você sabe também muito bem disso. E se eu coloco isso na grade de aprendizado, mesmo que amanhã ele não esteja, o conhecimento volta. E para dentro da unidade de saúde. Então, assim, nós temos o Hospital Infantil de Vitória bem treinado, ok, mas a gente não vive só do Hospital Infantil de Vitória. Né? Nós temos que ter hospitais e uma rede de atenção básica com formação adequada para que a gente possa fazer esse diagnóstico aqui no interior, até porque na região metropolitana de Vitória nós estamos falando de 50% dos capixabas. Né? E os outros 50%? Né? O que acontece é o seguinte, hoje a gente fez aquele treinamento que eu te falei de 2013 a 2015, eu acho que a gente disseminou bastante o que era hemofilia, que a gente treinou 748 profissionais. Hoje, nós fizemos um curso de emergência online a pedido da associação e por solicitação da Secretaria de Saúde, com parceria do ICEP. Esse curso de urgência e emergência está na plataforma, parece que teve algum problema de acesso, mas a gente já vai conversar de novo para que ele esteja ativo. E uma das propostas que a gente fez junto com a associação à Secretaria de Saúde é que esse curso de emergência fosse obrigatório para os enfermeiros e médicos que entrassem em cada serviço de saúde. Porque quando o profissional entra numa instituição, ele tem um monte de treinamentos obrigatórios, que esse treinamento fizesse parte dessa linha de treinamentos iniciais, porque aí ele não ia ser uma novidade tão grande para ele. Doutor Bruno, nós como associação também fizemos uma parceria, acabou de ser divulgada agora, com o Corém, para que haja
com maior frequência, todos os profissionais que estão filiados ao Corém do Estado possam conhecer mais sobre hemofilia, e a gente vai utilizar esse curso, que foi a pedido da Associação Comissão de Saúde Acesa, o Hemocentro, junto com o ICEP, que produziu esse curso, para que ele seja colocado dentro dessa plataforma do Corém. Assim, a gente vai atingir de imediato todos os filiados do Corém. Uma outra coisa que, como associação, nós nos preocupamos muito, é uma coisa que você acabou de dizer. O paciente da metropolitana, da capital, ele é um paciente que ele tem referência de hospitais, mesmo que com muita dificuldade, eles ainda têm. A dificuldade dos pacientes do interior é um pouquinho inflamada, né? É a distância, não tem transporte todos os dias, em alguns momentos tem transporte todos os dias, mas tem só em determinados horários. Então, a emergência ela não acontece com data e horário marcado. A emergência acontece, na maioria das vezes, quando ninguém está esperando ali, e aí esse paciente ele acaba ficando vulnerável dentro da rede, porque a capacitação, existe o rodízio. Todo profissional que está dentro ali sai, quando ele recebe a capacitação, ele acaba saindo, né? E aí a gente acaba perdendo a referência do profissional dentro da rede. Mais uma vez, como associação, a gente vem pedir que o sistema SUS, com o protocolo que foi feito pelo Dr. Hércules, encaminhado para todas as faculdades, através da Comissão de Saúde, pedindo que a UFES, a UVV, a Multiscan, a MScan, entre outras, a Multivix, entre outras faculdades, que elas tenham maior tempo de fala sobre coagulopatias raras, para que esses novos formandos, seja farmácia, hematologia, fisioterapia, enfermagem, eu me esqueci os cursos agora, mas são os cursos que a gente elencou para eles, para que haja essa cobrança dessas faculdades, porque já foi encaminhado desde 2020, e a gente percebe que ainda não está acontecendo de forma efetiva esse serviço. As faculdades elas precisam falar mais para as pessoas que estão entrando, para os alunos que estão entrando nessa vida de médico, né, para que eles olhem para o nosso paciente. É raro, eles não vão atender sempre, não é uma coisa que vai ser de todos os dias, mas quando esse paciente procurar esse serviço, que o profissional que estiver ali, ele conheça um pouquinho, porque o suporte, a gente tem o telefone de plantão do Hemocentro, que funciona. Então, a gente precisa só que haja essa colaboração. Faculdade, CESA, e o que faltar, a gente vai apertando aqui para ver se vocês nos ajudam. A questão de que eduque-se essa população, né, de profissionais de saúde que estão sendo formados, e aqueles que foram treinados compartilhem com seus colegas a pensar nessa possibilidade. Ou seja, recentemente, nós compartilhamos que um bebezinho chegou com a boquinha machucada no serviço de urgência e alguns colegas ficaram tateando sem conseguir pensar em quê, e porque tinha uma colega lá que tinha o conhecimento, domínio, ela pensou na possibilidade de hemofilia. Porque nos casos graves, realmente, o bebê, quando ele começa a engatinhar e bate a boquinha, bate a cabecinha, todo mundo que tem bebê já passou por isso, chama atenção, porque o tamanho do hematoma é desproporcional, é um sangramento na gengiva que não para. Mas, quando não é tão grave, a coisa fica, né, sendo ali mascarada, né, e postergada. Então, lembrar-se disso, levar essa população de profissionais da saúde em todas as áreas a pensar nesse assunto como uma das hipóteses diagnósticas é muito importante. Tá certo. A necessidade, como a doutora Alessandra falou, o grave, ele sangra bem rápido. Então, uma criança com hemofilia A grave ou B grave, ela vai ser diagnosticada muito mais fácil. O problema é o moderado e o leve, vai ficar soltinho por aí, esperando um problema cirúrgico ou outra coisa no sentido para receber esse diagnóstico. A gente não pode esperar. Perfeito. Bom, dá vontade da gente ficar aqui muito tempo falando sobre hemofilia, mas pelo adiantar da hora,
nós vamos precisar encerrar a sessão. Eu gostaria de compartilhar com vocês apenas um projeto de lei que já foi protocolado nessa casa, de minha autoria, que dispõe sobre a garantia da carteira de identificação do paciente hemofílico, na qual constarão detalhes de sua patologia e recomendações para o tratamento de urgência e emergência. Eu sugeriria, Alessandra, Rosiane e Soraya, que nós tivéssemos uma pauta em conjunto com a Secretaria de Saúde, talvez com a Subsecretaria de Regulação e com o diretor do ICEP, o Kim e o Fabiano, para que a gente já comece a avançar nessa pauta, tá certo? Se vocês toparem, eu já vou determinar do gabinete que faça essa agenda. Tá? E vejo, Alessandra, como médico e como estudioso da minha própria área, mas que acredita muito na ciência, uma lacuna de oportunidade. Eu compreendo que você diga que nós fazemos um estudo cego e randomizado seja difícil, com uma doença que é pouco incidente, com uma cirurgia que é pouco feita, mas nós já temos histórico para fazer um estudo retrospectivo de casos, estudar quanto foi gasto e quanto tempo durou essas próteses que são fornecidas pelo sistema e, obviamente, que de uma maneira não randomizada, mas nós podemos compartilhar com séries históricas de outros estados ou mesmo outros países que usem a prótese que vocês julgam ser adequada. E nisso, nós não vamos ter um estudo absolutamente fidedigno, por não ser um estudo randomizado, tá certo? Mas nós teremos uma luz. Acho que é uma lacuna de oportunidade, porque a gente para de falar de maneira empírica, apesar de ser, obviamente, que perceptível, lógico o que você está falando, mas passa a falar com um dado na mão para mostrar e defender a nossa causa. Bom, vamos caminhar para o final. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, a Rosiane mais uma vez, agora conhecendo a Soraya e a Alessandra, muito prazer em tê-las aqui na nossa comissão. Saibam que aqui é casa de todos os capixabas. Eu fico feliz de tê-las aqui falando sobre esse tema tão importante. Agradeço a todos os presentes, agradeço a Deus, ao nosso gabinete, à Comissão de Saúde, à presidência da ALESA, diretoria das comissões permanentes, os servidores de engenharia e tecnologia, repórteres da ALESA e taquigrafia. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será ordinária. Declaro encerrada a sessão. Você acompanhou aqui pela TV Assembleia a reunião extraordinária da Comissão de Saúde, que tratou as demandas das pessoas com hemofilia aqui no Estado. Mais informações você pode conferir no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.